Ok. Obrigado. Meu micro deu problema ontem, eu tive que... Bom, aí reiniciou o Windows, nossa, instalei o Windows 11, não sei o que vai acontecer hoje. Vou tentar aqui, né? Então, depois se eu esquecer, pessoal, vocês falam que eu vou comentar sobre o projeto final, né? Tá? Mas vocês me falam, e se eu esquecer, vocês me falam, tá? No final da aula, né? Então, eu queria... logicamente, a gente vai seguir o notebook do Python, tá? Esse daqui, esses slides, eu não pus na plataforma, porque, na verdade, eu estava um pouco na dúvida se eu ia colocar ou não, mas já que eu vou falar do projeto, eu acho importante falar... importante não, acho válido, né? Comentar desse assunto aqui. Por que que eu acho que talvez não seja tão importante? Por que eu fiquei na dúvida nisso, né? Por causa da pegada do curso desse ano, o pessoal da computação, apesar de estar falando a aula é modelagem e simulação, só falou de simulação. Então, o Python, que a gente está, o notebook Python que está disponibilizado para vocês, que veio da coordenação, né? A sugestão da coordenação, ele é só sobre simulação, tá? Então, eu percebi que não houve nenhum enfoque em modelagem, né? Eu entendo que é um curso introdutório, né? Então, vamos fazer assim, eu vou dar um speech aqui inicial, tá? Baseado no livro de bases que a gente tem na universidade, né? Que fala na verdade, fala de 2 capítulos, né? Dois capítulos, a única aula que tem 2 capítulos é essa aqui. Porque uma fala mais sobre a modelagem, outra fala mais da simulação, tá? Na verdade, as duas falam das duas coisas, mas é que elas são interligadas de alguma forma, né? Principalmente na área de simulação computacional. Mas, apesar de a gente estar falando de modelagem com a computação, tá? Acho importante não resgatar que a gente não se restringe a isso, né? A modelagem, né? Por exemplo, vocês são futuros professores, tá? Ciências humanas. A gente tem, sei lá, uma pessoa tem uma experiência, né? Eu li um artigo recentemente, artigo de jornal, né? Que uma pesquisadora, eu vou contextualizar o que eu vou falar. Eu dando aula para professores, né? De Fundamental 1, né, alfabetizadores. Aí uma professora aí de Santo André, né? Puxa, esqueci o nome da escola. A professora chama Mara, né? Ela tinha umas alunos de 7 anos, tá? 7, 8 anos, que tinha acabado de se alfabetizar. E as crianças, né, eram, se não me engano, 3 meninas e 2 meninos. Acho que era isso, né? Ou 4 meninas e 1 menino. Tinha um menino, um gordinho assim, né? Eles fizeram projetos de proteger robótica, hein? Para de robótica. Proteger animais em extinção. Tinha onça pintada e arara azul, tá? Então, é isso em 2017, 18, sei lá, uma coisa assim. Aí, eu li um artigo que uma bióloga, né, que agora é doutora, ela viu, sei lá, muitos anos atrás, 2008, 2007, sei lá, ela viu que os arara azul estava em extinção, né? Então, ela trabalhou nisso, né? E, e no começo ela não sabia nada das coisas, ela foi, né, melhorando, ela foi fazendo algumas hipóteses, ela foi pesquisando, indo no campo, vendo os hábitats, né? Então, ela foi fazendo pesquisa no campo, ela foi fazendo testes, ela foi modelando alguma coisa, tá? Foi simulando outras coisas, não computacionalmente, né? Concretamente, percebeu que a dificuldade da reprodução das araras azuis era a casinha dela, onde era a casa delas, porque as árvores estavam ficando muito tipo de árvore, por alguma razão, estavam ficando muito comprida só, né? E fechada. Árvores antigas, né? Eram mais assim abertas, dá para fazer ninho. E as araras azuis não estavam conseguindo fazer ninho, então ela começou a fazer um modelo de ninho, né? Artificial, fez um outro, né? Simulou os lugares possíveis e foi dando certo. E agora, depois de 12 ou 14 anos que ela trabalha nesse assunto aí, né? Logicamente ela teve ajuda, encontrou outras pessoas, tal, né? Ela só descobriu que ela estava fazendo ninho bom, mas no lugar errado,
quando um pesquisador holandês, se eu não me engano, falou para ela: ô, professora, você tem que subir na árvore. Não adianta você fazer uma, um ninho bom se não está no lugar, na altura certa. Então, ela aprendeu a escalar as árvores, olha só, escalar as árvores, ficar espiando os passarinhos lá as araras, né, na altura das árvores que elas faziam ninho, e aí ela foi fazendo, melhorando, né, tá? Bom, então esse é um tipo de modelagem e simulação que não tem nada a ver com computação, é biológica, né, tá? E concretamente depois de X anos aí, uma década pelo menos, as araras azuis não estão mais em extinção, tá? Então, triplicou ou multiplicou por 5 a população, então, é lógico, sempre toma cuidado, né? Mas não é mais em extinção. Mas eu quero dizer, por que me chamou a atenção? Porque, primeiro, que as crianças fizeram um trabalho da arara azul, né? Que estava em extinção, tal. Só que elas não conheciam o trabalho dessa bióloga aí, dessa professora, que agora, depois de... foi reconhecido aí, né, ganhou um prêmio mundial também, né? Reconhecida por várias entidades aí que, de fato, graças ao trabalho dela, não está mais em risco de extinção, né? Mas as crianças não sabiam disso, lógico, fizeram um trabalhinho de robótica legal, da arara azul lá e tal, né? Mas eu queria, a onça pintada eu não sei, mas a arara azul ainda está já caiu fora do grupo de risco aí, tá? Mas eu queria dizer que esse trabalho, modelagem, simulação de campo, né, físico e tal, é uma coisa que não tá contemplado nessas aulas que a gente está dando aqui, né? Agora, isso é ruim? Uma constatação, né? Mas vocês como professores, né? Futuros professores, e acho que todo mundo tem que, lógico, a gente se baseia em livros, né? Textos, artigos, acho bom, né? E às vezes até a expertise de um grupo que focou em simulação computacional, já que é bases computacionais, né? Mas a gente tem que entender que a realidade ou a vida é maior do que isso, né? Tá? Dado essa pequena introdução, vamos entrar no slide aqui, que vai explicar uma modelagem, conceito, modelagem, de uma forma um pouquinho mais ampla, depois a gente vai entrar no aqui, depois eu dou algum exemplo aí, né, que não está nos slides, tá? E deixa eu ver se vai entrar esse negócio aqui. Entrou, né? Bom, então, esses slides aqui é da minha colega Graça Marieto, né, que foi a professora que comigo coordenou o curso de base e coordenou o livro, tá? O objetivo desses slides aqui é associar os conceitos. Então, são dois conceitos separados. Já dei uma introdução agora, né? De um tipo de modelagem, de campo, de pesquisa, concretamente de uma realidade, né? Com sucesso, tá? Se antes era, se não me engano, tinha 1.000 e poucas aves no Brasil, pelo menos, ou no mundo, que acho que estão constadas aqui no Brasil, agora a população multiplicou por 5, né? Então, puxa, sucesso total, né? Então, aquele trabalho, né, de modelagem, simulação de campo e tal, então, se não tem nada a ver com, ou quase não tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, mas é uma coisa de uma realidade altamente, inclusive reconhecida, até saiu no jornal, né, tá? Mas a comunidade científica já reconheceu. Tá bom. Então, a gente vai associar as coisas de modelagem, pelo menos um tipo de modelagem aí, e alguns tipos, e a simulação, focando mais na simulação computacional, que é exatamente a aula do Python, o Bootstrap Python que vocês têm aí, tá? Então, a área, né, motivação, a área de modelagem e, concretamente, junto com ela, simulação computacional, então, percebam que está carregado um pouco nesse viés, né? Então, vamos tentar chegar aqui para enviesar no modelo, na modelagem por computador. Não é nem melhor nem pior, é apenas uma realidade, tá? Eu diria para vocês que cada vez mais fica mais forte, né? Ou, como é que fica mais forte? Fica mais acessível. E, logicamente, por causa disso, vai ganhando força quando você vai aplicando em mais lugares ou com outros tipos de solução e premissas, né? Tá? Então, o computador é uma ferramenta muito boa, porque ele vai deixando você adicionar, trocar as premissas com mais facilidade, tá? Então, vamos lá. Então, possibilidade, né? Estudar sistemas reais de maneira aproximada, criando esses modelos matemáticos.
de fato, o computador, né? Se você não consegue fazer algum tipo de modelo matemático, algum tipo, né? É difícil você conseguir trabalhar de forma mais sistemática com ele. Você consegue fazer uma coisa, mas talvez não consiga fazer sistemática. Tá? Então, o computador ajuda a gente a fazer mais rápido as coisas, tá? Ou pelo menos de forma sistemática mais rápido. Então, por isso que o modelo matemático ajuda você sistematizar esse procedimento, tá? Tais modelos, por exemplo, aqui, como o slide não é meu, né? Por exemplo, são implementados, não são só, mas, por exemplo, são implementados com simulação computacional. Aqui tem 2 exemplos aqui, né, de percursos, certo? Como os carros autônomos, trânsito, tá bom? Ou, na verdade, aqui deve ter um incêndio, né? Esse aqui é de um jogo, né? Mas é algum incidente que teve, então, resgate, né? Então, vou dar um exemplo, né? Anasazi, uma sociedade indígena norte-americana, tá? Habitou o que hoje é as quatro cantos, né? Four corners do Arizona, né? Entre os anos século 13 AC, né? Até o final do século 13. Olha só, um monte de 2.000 anos aí, né? Praticamente, ou 2.500 anos, certo? Há hipóteses, né? Bom, eu folhei o slide aqui, né? A hipótese da extinção, cultura de guerra, epidemia, possível imigração, tá? Então, teve eu não sei se é exatamente essa daí, né? Mas os indígenas do meio sul-americano, né? Que vieram migrados do México, né, América Central, bom, não sei se México, mas América Central, e esses sim vieram por um problema de explosão vulcânica, né, e pode ser que eles também tenham morrido lá nos Estados Unidos por causa do vulcão, que algum vulcão que tinha lá que explodiu lá, tá? Ok, vamos lá. Esses mais descendentes dos astecas, né? Hipóteses, exemplo, né? Por que a sociedade Anasazi foi extinta, né? Então, isso é um trabalho publicado, eu acho, né? Então, pesquisadores de Santa Fé, do Instituto Santa Fé, desenvolveram um modelo computacional, é uma simulação cyber Anasazi, né? Que produziu o comportamento da cultura de declínio e o motivo da sua extinção. Então, esse é um modelo publicado, reconhecido, deu alguns trabalhos aí, né? E de como a sociedade cresceu por alguma razão, por algumas razões, ela acabou se extinguindo, tá? Os maias, por exemplo, imagina-se que foi falta d'água, tá? Os astecas provavelmente foi um vulcão, né? E a mesma coisa que essa tribo americana, do meio americano, né? Meio oeste americano também parece que foi um vulcão, né? Agora, isso aí é arqueologia. Então, uma coisa é a realidade, estudos históricos, outra coisa são as simulações, tá? E tem um modelo, alguma modelagem por trás. Então, dada essa pequena explanação sobre o equivalente a um modelo computacional, né? Professor, o que isso tem a ver conosco, né? Acho que a gente tem que, primeiro, é importante que vocês tomem contato com coisas que outras pessoas já fizeram, né? Luiz Henrique, e os Incas? Os Incas, Luiz, eu tenho vários amigos peruanos, tal, né? Eles são mais abaixo. Os Incas estão mais Bolívia e Peru, tá? Então, maias e astecas viveram mais na Mesoamérica, tá? Só que os maias são 500 anos antes dos astecas, tá? Os maias provavelmente foi falta d'água. O problema com a água ficou ruim, né? Tá? Os incas são mais ao sul ainda, tá? Uns 2.000, 3.000 quilômetros abaixo, né? Bom, então, por que a gente tem que formalizar algumas coisas? A gente precisa, quando a gente quer fazer um modelo, eu preciso formalizar algumas coisas. Então, uma das coisas que se formaliza no modelo, a primeira coisa, aliás, é o sistema, tá? Então, o sistema é do grego stanai, né?
quer dizer ficar junto de alguma forma. Então, por exemplo, né, pessoal, eu já falei isso, mas passou um pouco despercebido, né? Para o pessoal da licenciatura em matemática, aí, os matemáticos, né? Matriz é um sistema, tá? Matriz é um sistema. Professor, o que tem a ver as matrizes? Não sei, mas fica junto lá algumas coisas que pode ser idade, pode ser altura de umas pessoas, pode ser se utilizar fertilizante orgânico ou não, tá? Né? Se vem para casa de ônibus ou de condução própria, tá? Entenderam? Se mora fora de São Paulo ou dentro de São Paulo, tá? Então, ok? Então, o sistema junta coisas iguais, né? Ou de alguma coisa, junta coisas que parecem iguais, parecem. Então, a matriz é um exemplo, né? Tá? De modelo matemático, tá? É um sistema de modelo matemático. O sistema é um conjunto de elementos interconectados, né? Essa é uma definição mais formal, vamos melhorando a definição, tá? Interagem entre si, tá? Aí já estamos entrando na ideia de poder fazer algum tipo de modelagem, né? O sistema e seus elementos são inseridos em um ambiente, né? Então, já, por exemplo, o caso da sociedade dos indígenas, né? Então, aí esses outros dois já é um pouco assim, alguns exemplos de premissas um pouco mais avançadas que pode ou não estar ligado, pode ou não estar consenso na comunidade acadêmica, né? Então, vamos lá. Alcançar um objetivo comum, por exemplo, formigas, né? Formigas acho que é assim, então, buscar um objetivo comum, né? E formar um todo organizado, tá? Então, por exemplo, né? Esses outros dois aí, formiga pode ser, né? Formigas pode ser. Porém, planetas, sistema solar, né? Acho que não tem objetivo comum e também não tem uma coisa organizada, né? Logicamente, mas Deus fez. Na mente de Deus, sim, mas nos planetas não tem nada a ver, né? Me parece, né? Tá? Mas, então, esses três aqui primeiros, acho que é uma consciência maior da comunidade, esses outros dois aqui um pouco assim, dependendo da certo? E aí, né, gente, desculpa aqui, mas como eu peguei o slide Ctrl+C, Ctrl+V da professora Graça, né, então, eu só tinha o PDF, né, então acabou me virando, por alguma razão, os slides dela, tudo tinha o número 1 no começo aqui, tá? Alguns eu conseguia apagar, outros eu não conseguia apagar. Bom, então, o slide 7 aqui, é como se estuda um sistema, né, então, já é um livro aí, esqueci o nome do livro, mas ele fala, ó, três abordagens, né, então, tudo aqui já não é aula, né? Então a gente tem que sistematizar de alguma forma, tá? Então, uma maneira, uma proposição de estudar os sistemas, tá? Eu sugere três, tá? Um sistema real, feito experimento, como foi a da professora de biologia, né? Que salvou as araras azuis, tá? Modelos físicos, ela até fez modelo físico também, tá? Porque ela fez a casinha lá da arara, né? E elementos com modelos matemáticos, que é o campo aqui que a gente vai entrar na linha da simulação de hoje, tá bom? Então, ok? Sistemas reais, sistemas com modelos físicos e modelos matemáticos, três linhas grandes de abordagem, né? Para você modelar, para você atacar o problema de trabalhar com sistemas, né? Tá bom? Tipos de modelo. Então, a gente já falou aí no slide anterior, dois tipos. Então, modelo físico e modelo matemático, tá bom? Então, por exemplo, modelo físico. Eu tenho um amigo arquiteto que ele ganha vida fazendo as maquetes para as incorporadoras antes de lançar um prédio. Elas vão no showroom lá para as vendas, ela pede para fazer um modelo físico de como vai ficar o empreendimento e vai ficar lá para venda, né? Ele ganha vida com isso, tá? Então, é um modelo físico. As pessoas fazem modelo físico lá e para exposição e vai sustentar a estratégia de vendas, né? Que é todo um planejamento e uma modelagem, né? Já isso daí é uma realidade que, ó, né? Vem de muito tempo, tá? Depois, modelos matemáticos a gente vai enveredar um pouquinho mais à frente, né? Então, modelos físicos, por exemplo, quando você faz, né? Alguns fizeram uma pesquisa em geografia, né? Então, mapas é um modelo, tá? A mapografia
tem uma área muito grande aí na Federal, que tem até um laboratório inteiro disso, né? Modelo plano, né? Existem alguns tipos de outras modelagem tridimensional, que inclui a altimetria, certo? Mas a mapa é um tipo de modelo muito importante, né, tá? Desde quando o homem é, de alguma forma, explorador, né? Ontem eu assisti um filme da Netflix, tá? Jungle Cruise, que é uma coisa assim, né? E assim, o cara lá tinha... O cara era o mapista, né? O cartografista lá de uma expedição espanhola que, né, fez vários mapas lá. Ok. Então, modelos físicos consideram experimentos com objetos reais e são representações parciais. Isso é uma coisa que aqui não está muito, explicado, né? Mas todo modelo de um sistema, inclusive o próprio sistema, é uma representação parcial, né? Então, você não consegue abarcar a realidade em geral como ela é ou nas nuances todas que ela tem. Então, você escolhe alguns ângulos de visão, escolhe algumas características que você considera mais importantes e esquece das outras, abstrai, tá? Então, aí você cria um modelo, um sistema, um modelo com esse sistema, ou até um modelo para o sistema, e é uma representação parcial, tá bom? Então, você pode ser geografia, pode ser um aeromodelo, né? Aeromodelo, para você ver como é que ele vai desempenhar, certo? No voo, concretamente, tá? Em escala, em geral. Aqui também é em escala, tudo é em escala, em geral, né? Certo? De tamanho ou de quantidade. Modelos, na internet tem vários vídeos sobre modelagem em amostras, né? Quantidade de amostras. Então, quando você quer, por exemplo, descobrir a altura média dos estudantes da Federal, né? A Federal deve ter o quê? 15 mil alunos, 17 mil alunos. Eu poderia chamar todo mundo para medir, né? O problema todo é que, conforme eu vou medindo, né, de repente, no final da minha medição, tem gente que cresceu um pouquinho, tá? Depois de 15 mil medidas, né? Se você fizer essa... Para quem tiver essa curiosidade de fazer esse experimento, né? Numa escola verdadeira, real, né? E numa turma de 7º ano, tá? 7º ano você começa a medir a altura das crianças pré-adolescentes no começo do ano. Se você demorar um pouquinho, em maio, demorar um pouquinho, depois das férias, tem que refazer tudo. O que as crianças crescem no 7º ano, tá? Entre as férias, antes das férias de inverno, depois das férias de inverno, é um absurdo, pessoal. Então, essa modelagem aqui, tá? Modelagem por um sistema que quero ver a altura das crianças da escola, né? E eu pegar exatamente a 7ª série, 7º ano, né? Nossa, vocês não tomam um susto. Então, já é um exemplo de expertise, de como você faz um sistema e você quer fazer um tipo de, né, dado, etc., que é uma experiência, né? A estatística fala, né? A estatística amostral fala, tem que tomar cuidado para não tomar uma amostra viciada, né? Uma amostra com viés, a gente fala, né? Então, por exemplo, para a altura de alunos, crianças, 7º ano é ruim, porque há uma diferença muito grande no espaço de 2, 3 meses. Está muito grande, né? Porque eles, nessa uma idade que eles crescem demais, tá? É um vício na medida, né? Vamos lá. Experimentos com modelos... Tudo bem? Experimentos agora, vamos falar de coisa mais próxima da gente, que é a coisa matemática. A coisa matemática, né, pessoal? Você né? Isso daqui, né, pessoal? O que eu vou falar pode surpreender vocês, mas vocês já fazem modelos, né? Matemática já é o próprio modelo. Então, na verdade, o pessoal... O que eu vou falar o que eu vou falar agora choca muita gente e traz briga e tal, né? Então, alguns dizem que matemática não é ciência, porque a matemática, de fato, ela faz modelos. Então, olha só que interessante. Então, porque a matemática ela não é uma ciência própria, porque ela é uma ferramenta de modelagem. Então, tem gente que fala isso, tá? No mundo acadêmico. Então, não é a palavra do Minami, então, mas
Então, aqui eu coloquei alguns símbolos de modelagem, tá? Então, quando você coloca uma integral, coloca o sinal de igual, coloca um parênteses, coloca os sinais básicos das operações, tudo são modelos, tá? É um tipo de modelagem simbólica, a gente fala, né? Raiz, né? Raiz quadrada, no caso aqui e tal, né? Professor, cadê o quadrado aqui? Pergunta de aluno de oitavo ano. Professor, cadê o quadrado? Ah, o quadrado está aqui e tal, né? Bom, tudo é piadinha do professor, né? Vamos lá. Modelos matemáticos. Então, uns símbolos que já são modelos, tá? Representações, representar as principais características do comportamento de um sistema, né? Um sistema somativo, né? Por exemplo de sistema somativo, as luzes do Sol, as luzes solares, todas as luzes, né? As cores que a gente vê pelo Sol, efeitos das luzes, é um sistema somativo, tá? Todas as cores que a gente vê por efeito das tintas e corantes é um sistema subtrativo. Olha que interessante, tá? Então, já existe o efeito cor, mas as luzes, né, se compõem por um sistema modelado aditivo, comportamento e por isso modelagem aditiva, e as tintas e corantes é um sistema subtrativo, tá? Ok? Então, aí você tem a integral, né? No modelo, no mundo biológico, tá? No modelo biológico, a maioria das modelagens legais, ela é derivada, tá? É o sistema, o diferencial. Aqui a gente colocou um símbolo de integral para ficar mais bonitão, tá? Mas no mundo biológico, o mais comum de se encontrar é o derivado, tá? A derivada, né? Sabe? A variação por diferenças, né? Tá bom? Bom, então, o modelo matemático tem todas essas já tradicionais representações, né? Então, e aqui a gente vai falar de duas formas, concretamente a solução analítica, tá? É o que vocês têm conhecido por aqui. Isso daqui que a gente tem feito nos símbolos toda uma ideia de solução analítica, de você tratar a realidade por um tipo de modelo matemático, né? E aqui a gente vai ver, né? O computador abriu o caminho, né? A partir da década de final de 60, né? Com o homem e a lua, né? Com o ENIAC, né? Certo? E, puxa, qual foi o exemplo que eu peguei que o cara falou do primeiro simulação grande, né? Ai, que é o método que a gente vai ver agora, né? Aí, se eu lembrar, eu falo, mas é o ENIAC, o primeiro computador ENIAC, né? Ele foi usado extensivamente por uma modelagem primeira, tá? Logicamente, a bomba atômica, né? A bomba atômica é um exemplo terrível, mas verdadeiro, né? De como foi feita a modelagem do primeiro uso do computador, né? Grande, o ENIAC, feito para modelar o projeto Manhattan, tá? Da bomba atômica. Luiz, este comportamento poderia ser usado de uma análise gráfica de uma expressão de uma equação, professor? Puxa, eu não sei quando o Luiz escreveu isso. Você faz que comportamento, ou Luiz? Que comportamento você está falando? Escreve para mim. Eu li só agora a sua pergunta, não sei do que você está falando, Luiz. Comportamento do sistema. Então, é que, Luiz, cada sistema tem o seu... cada sistema... Então, existem... Então, existe uma matéria na Federal, né? Todas essas matérias... vamos falar assim, claro, né? Então, não vou falar claro, assim, mas vou falar uma coisa assim, uma crença, né? Uma crença, uma crença. O bacharelado interdisciplinar, né, vem de uma crença, que também é um modelo, né, vem do Pacto de Bolonha, né, das universidades, do mundo acadêmico, Bolonha na Itália, né, a Bolonha, eu acho que é as primeiras universidades do mundo, século X, final do 10, 11, inicial, né, surgiram as universidades, tá? Então,
Aí foi feito um pacto novo no final de 90, anos 90, mais ou menos, que é o Pacto de Bolonha, né? Do qual veio a ideia da federal, tá? A federal vem essa escola, a nossa escola, né? Então, essa coisa de integrar tudo, né? Um símbolo de integração aqui, tá? Então, a natureza é mais diferencial, tá? A natureza, pelo menos biológica, é mais diferencial. E na universidade, esse modelo mais de integração, pelo menos do Pacto de Bolonha, tá? E os interdisciplinares vêm daí, né, pessoal? Então, a maioria das disciplinas que vocês cursam como obrigatórias do interdisciplinar, ela tem a ver com ferramentas de análise, tá? Então, de alguma forma, como eu ataco, como é que eu abordo um conjunto social? Como é que eu abordo, como é que eu vejo uma realidade mais sustentável, ou energética, ou mecânica, ou o que for, né? Ou epistemológico, de conhecimento, certo? Então, todas essas disciplinas, de alguma forma, tratam de modelagem, tá? Ou pelo menos análise, né? Análise que pode ajudar a modelar. Então, eu só queria dizer assim, reflita no que eu vou falar. Quando a gente fala assim, puxa, professor, eu queria já ir para meu curso específico, que essa parte mais geral, né, me cansa muito, eu não entendo direito, eu acho que não tem muito a ver comigo, eu acho que essas coisas assim são muito abrangentes demais para mim e tal, né? Então, pessoal, esta é a função de um curso superior de referência, porque ele quer dar aos alunos, aos futuros egressos, né, que se formam, né, essa chance de analisar a realidade de uma forma mais ampla, né? Tá? Por quê? Porque ele quer tentar integrar várias áreas do conhecimento para que você não fique restrito a um jeito matemático de pensar, a um jeito social de pensar, a um jeito sustentável biológico de pensar, a um jeito químico de pensar, a um jeito físico de pensar, a um jeito geográfico de pensar, tá? A um jeito computacional de pensar, certo? Então, são coisas ruins? Não, são todas coisas muito boas, mas a ideia de um interdisciplinar, e concretamente dos mentores, né, do Pacto de Bolonha, tá? Que são várias universidades do mundo, várias pessoas do mundo, é que as pessoas com uma visão mais ampla ou com uma realidade mais aberta podem analisar as coisas de uma forma diferente e propor soluções de uma forma mais integrada, né? Tá? Apesar das realidades poderem ser um pouco diferenciais, me entende o que eu falei? Os sistemas biológicos são muito diferenciais, tá? Mas, então, cada um quer fazer a sua diferençazinha aqui, cada um quer, né, ramificar, mas as ferramentas que a gente dá nos interdisciplinares são mais gerais, tá bom? Por isso, um pouco a crítica que eu estou fazendo aqui a vocês, a vocês não, eu falei a orientação assim, do curso, que esqueceu um pouco essa primeira aula aqui e já foi na modelagem, na simulação computacional, tá? Não acho mal, porém, no interdisciplinar, acho que está um pouco fraco, né? Tá? E tudo bem, não. Então, uma opinião minha, né? Se a gente está restringindo já direto e fala só da simulação por modelagem computacional, a gente restringe muito o negócio, né? Então, perde um pouco. Mas a matéria, disciplina chama Base Computacional de Ciências. Sim, mas é a última aula do curso, né? Formal, então eu já vou direto só né? Pega a chave Phillips e vira 3/4, já tá bom? Então, isso aí desculpa, isso é para técnico, né? Ou auxiliar técnico, né? Tudo bem, não? Então, vocês são bacharéis, serão bacharéis, então a ideia é que vocês pensem, né? Tá bom? Então, ou pelo menos, abra a cabeça para pensar de forma diferente, né? Tudo bem? Então, a solução analítica, né, é o que a gente vê, por exemplo, em equações diferenciais, tá bom? Sistemas de diferenciais parciais, né, por exemplo, né, tá? São duas soluções que competem, tá? Equações diferenciais e soluções diferenciais são dois sistemas que competem entre si, tá? Machine Learning, tá? É uma área famosa hoje em dia, mas que junta várias coisas, tá? Mas, por exemplo, em Machine Learning eu trabalho com modelos de Markov, né, tá?
Então, é uma área, modela ignorância, por exemplo, né? Olha só que interessante, modela ignorância. Então, soluções analíticas, tá bom? Tem várias frentes diferentes, né? Depois tem a solução numérica via simulação, tá bom? Então, a gente vai entrar numa agora. O Luiz está fazendo uma pergunta aqui um pouco grande. Eu não vou entrar nessa pergunta, porque eu vou falar depois. Guarde essa pergunta sua quando eu for falar do projeto, tá, Luiz? Tá? Então, agora acho que não é o momento. Então, o que a gente vai entrar agora é no detalhe do que a gente vai fazer tá no slide do Python, tá? Tá no notebook do Python, né? É o quê? Método de Monte Carlo. O que é o método de Monte Carlo, pessoal? O método de Monte Carlo é uma simulação para uma modelagem computacional através de quê? Não tem muita teoria, não, tá? É através de probabilidade do número aleatório. Hoje, professor, eu não entendo nada disso, por isso que a gente não vai falar muito, a gente vai entrar no detalhe só, tá? Mas entenda-se isso, que através da uso de números aleatórios, por isso que se chama método de Monte Carlo, né? Monte Carlo é uma região, né? Eu estive por lá, né? Então, é assim, Audi, BMW, como se diz? Audi, BMW, Mercedes, né? Carro de pobre lá, tá? Então, esse é o carro da empregada, né? O que tem lá normal, é Ferrari, Lamborghini, tá? Então, em Monte Carlo é esse lugar aí. Então, Audi, BMW e Mercedes é carro de pobre, né? Então, quem anda de carro lá é Ferrari, Lamborghini, Maserati, nesse nível, tá? Por quê? Porque lá é a região dos cassinos, né? Os cassinos. Então, Rolls Royce, lá tem cassinos. Então, cassinos, o que se faz nos cassinos? Jogo de azar, né? Jogo de azar, então a pessoa ou ganha ou perde, né? Então, em homenagem a essas coisas de ganha ou perda, aleatoriedade, probabilidade de ganhar ou perder, os criadores desse método de simulação, né? Chamado método de Monte Carlo, método que é um pouco o método do azar, né? Tá bom? Então, a gente vai usar aqui um exemplo de como se faz o cálculo do π através do método de Monte Carlo, tá bom? Então, é uma simulação computacional. Um dos tipos, né? Um famoso aí. Através de coisas de azar, né? Então, o que a gente vai fazer para estimar o valor de π? A gente tem um valor referência aí, né? Certo? A razão, né? Entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, né? É o π, né? Certo? Há dois métodos diferentes que nos permitem calcular o valor de π de maneira adversa. Eu li dois, adversos, né? Pitágoras tem um geométrico famoso e tal. Um desses métodos é o método de Monte Carlo, né? Que se baseia nas propriedades de números aleatórios, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma circunferência inscrita num quadrado, tá? A área da circunferência é πr ao quadrado e a área do quadrado, o quadrado tem lado 2r, né? Então, a circunferência está inscrita, né? Então, o lado do quadrado é 2r, né? E o diâmetro da circunferência é 2r também, certo? Então, a área do quadrado é 4r2, 2r ao quadrado é 4r2, e a área da circunferência é πr ao quadrado. Se eu dividir os dois, circunferência pelo quadrado, 4r2 fica π sobre 4. Então, se eu multiplicar o 4 cruzando, né? 4 vezes a área da circunferência sobre a área do quadrado vai me dar o π, tá bom? Então, como é que eu vou estimar o valor de π? Medindo essa razão entre as duas, tá bom? Então, o que eu vou fazer, né, pessoal? Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou sortear bolinhas, né? Pontos. E se eu for somando os pontos dentro do quadrado da circunferência, vai me dar a quantidade de, mais ou menos, a população da área da circunferência. E os pontos fora da circunferência, né? Somando todos, né? Perdão. A circunferência e os fora vão dar a área do quadrado, né? Então, a área total, a área do quadrado, e o número de pontos total e o número de pontos por dentro é só a circunferência, certo? Então, é essa coisa aí. Então, a gente vai fazer essa brincadeira de pintar aleatoriamente os pontos, certo? E vamos contando eles, né? Então, a gente sabe, né? Agora, aqui, pessoal, os pontos, como é que a gente sabe que eles estão dentro da circunferência? A gente calcula o raio, né? O raio de qualquer... concretamente a distância, né? Eu tenho aqui, ó, o raio é esse aqui, né?
Eu tenho delta x, o eixo x, delta y, eixo y, a distância é o quadrado desse, raiz quadrada, certo? Soma dos dois, raiz quadrada. Essa é a distância entre dois pontos, né? E aí eu sei que se essa distância for menor do que R, que é o raio total, tá dentro. Se estiver maior, tá fora, sendo que o ponto sempre vai estar entre 0 e 1, né? Então, se estiver fora, vai estar aqui, né? Vai estar nessas 4 regiões aqui, certo? Então, é por isso que a gente vai fazer, e vamos fazer isso com exaustão, tá? Então, aqui eu vou parar, porque aqui é só demonstrar, a mostração, não é uma demonstração, é uma mostração no limite, quando você quer entender é infinito, né? Tem uma demonstração disso aí, você vai dar pi, tá? Então, o que a gente vai fazer em Monte Carlo? A gente vai sortear aleatoriamente os pontos, o x, y dos pontos, para que vá caindo em algum lugar, dentro do quadrado. Alguns vão cair dentro da circunferência, outros vão andar só no quadrado, né? Então, essa é a probabilidade. Então, vou parar essa parte aqui e vou colocar o notebook. Agora, alguma questão, fora essa do que o Luiz perguntou, que isso aqui é só pelo... A gente vai falar disso no projeto, né? Alguma questão, alguma dúvida sobre a modelagem? A simulação a gente vai ter agora. Eu mostrei um pouco a teoria da simulação, a gente vai ver agora, tá? Alguma dúvida sobre modelagem? Estava aqui, sim, essa. Então, né, já introduzindo que agora estamos em modelagem, em simulação, tá? Então, tudo bem? A aula sobre modelagem e simulação. A gente vai voltar na modelagem dos projetos, tá? Mas vamos falar aqui, seguindo o notebook, seguindo o roteiro, né? Falar sobre a simulação especificamente. Então, de modelagem aqui, não tem nada, mas o que estamos introduzindo aqui é a ideia do jogo de azar, tá? Então, por quê? Por causa do Monte Carlo, método Monte Carlo, né? Então, considere esse jogo de azar aqui, ó. Eu tenho o jogador escolhe um valor da aposta, né? E escolhe o número 1 ou 2. Aposta um valor e vai ser 1 ou 2. Sorteado o número, cara ou coroa, né? 1 ou 2, tá? Acertar, ele tem lucro, ele ganha. Se ele errou, ele perde, tá bom? Então, a estratégia do jogador, aí sim, a estratégia é um modelo. Quando você faz um jogo de azar, você tem que fazer algum modelo, né? Então, ele aposta no número 1, sempre, né? Ele sempre aposta R$20. Então, ele começa com 100 e ele quer chegar até 200, ele quer dobrar o lucro dele, ele quer dobrar o investimento dele, tá? Ok? Será que é uma boa estratégia? Então, esse modelo é um modelo estatístico, a gente fala, tá? É um modelo estatístico, um modelo probabilístico estatístico, né? Que está no jogo de azar, concretamente, né? Então, tem a ver com o método de Monte Carlo aqui. Na verdade, está na gênese do método de Monte Carlo o jogo de azar, né? Então, probabilidade P, o número é escolhido. Caso contrário, o número 2 é escolhido. Cada rodada é independente, tá bom? E a gente faz a simulação. Então, para a simulação computacional, tá? Esquece todos os outros tipos de simulação, vamos restringindo a simulação computacional, tá bom? Em cada rodada é feito um sorteio. Então, para a gente fazer o sorteio, né? Vamos chamar aqui o random, né? A biblioteca random aleatório, né? Random é aleatório, certo? Inicializando, está conectado e já fez aí, né? Então, eu inicializo as variáveis. Saldo, meu inicial é 100, minha aposta é 20, tá? Vamos fazer um sorteio. O sorteio é sorteio é este comando aqui, né? Esse método. Randint. Então, Randint, ele sorteia aleatoriamente entre 1 e 2, tá bom? Da biblioteca random, que eu fiz alias RD, tá? Então, o sorteio, então, deu 2, se eu rodar de novo, né? Dá 2, se eu rodar de novo, dá 1, e vai indo, né? Tá bom? É aleatório, certo? Após o sorteio, atualizamos o saldo. Se o sorteio é igual a 1, saldo então eu ganhei, porque eu sempre aposto no 1. Eu sou, vocês, né? A gente aqui, incorporamos o player, o jogador. Saldo igual... Isso é teoria de jogos, professor? Não. Quer dizer, isso aqui é um exemplo bem simplesinho de um tipo de jogo, mas isso não é teoria de jogos, tá? Eu dou essa matéria, né? Então, mas, logicamente, teoria de jogos,
Tem a ver com o modelo de Monte Carlo? Acho que é o contrário. O modelo de Monte Carlo pegou coisa da teoria de jogos, tá? Então, se o sorteio é igual a 1, saldo ganhei, né? Saldo é o saldo mais ao que eu ganhei da aposta. Print, ganhou, né? Else, então não saiu 2. Eu pego o saldo e diminuo a aposta, que eu perdi, tá? Perdeu, né? E o saldo ele atualiza. Então vamos lá. Ó, ganhou R$ 20, agora eu tenho 120. Vou fazer mais uma vez, né? Ganhou de novo, deu 140, né? Oh, só tá ganhando aqui e tal, né? Ganhou de novo. Ah, então já, em 3 vezes. Ah, é isso? Ah, não, eu não fiz o, eu não fiz o random, não tem random aqui, tá? Aqui eu só tô fazendo sorteio, né? Deixa eu apagar aqui, né? Vou fazer uma vez só. Atualizando o saldo. Agora vamos fazer aqui, pessoal. Eu tenho que fazer eu tenho que colocar nesse, tem que fazer um loop, claramente, né? Certo? Tem que fazer um loop. Então, para adicionar o fato de que o jogador, né, jogar até atingir R$ 200, colocamos um loop com o laço while, tá? Então, a condição do while vai ser: se o saldo é maior do que 0, então, e o saldo é menor do que 0. Porque se o saldo for menor do que 0, ele já não tem mais dinheiro para pagar, certo? Para apostar. E o saldo é menor que 200, ele chegou no que ele queria, certo? Então, ó, inicialmente, a condição de parada é essa: se ele perdeu todo o dinheiro ou se ele chegou até o lucro de 100%, né? Então, o saldo é 0, a aposta é 20, tá? E agora eu incorporei o sorteio. O sorteio é um handle, né? Inteiro, entre 1 e 2, certo? E começa com saldo 100 e aposta 20, aposta fixa. Então, ó, aqui ele só ganhou. Puxa, tá dando errado aqui. Ah, perdeu. Primeiro ele perdeu, aí ganhou. Ah, não, perdeu. Tá. Não, ó, aí ele. Então, podia ter mudado um pouquinho, né? Deixa eu só mudar um pouquinho, só pra gente ficar mais. Né? Pra ficar mais. Perdeu, né? X, tá? X. E ganhou. Então, vai ficar mais bonitinho. Então, pra gente ver quem quando perde e quando ganha, certo? Não. Então, aqui tá mais homogêneo, né? E aqui, então, aqui ele chegou no final e ganhou R$ 200, tá? Mas perdeu várias vezes, certo? Você pode rodar outro de novo, vai rodando, né? Certo? É uma simulação, isso aqui é uma simulação, né? Então, aqui já nessa rodada, ele já zerou. Ele perdeu, mas numa hora ele perdeu, tá? Ok? Então, aqui na anterior, ele tinha ganho R$ 200, depois de N vai e gráfico. Então, puxa, professor, eu não estou vendo direito. Toda vez que eu falo não estou vendo direito, isso já dá a ideia de que era bom fazer gráfico, porque quem quer ver é gráfico, né? Isso, pessoal. Isso, vocês, né? Aluno, quando aluno falar, quando vocês trabalharem já como analista em alguma empresa, né? O teu chefe, tem algum colega, né? Puxa, eu não estou vendo direito. Então, tem que fazer gráfico, pessoal, tá? Porque o gráfico é que as pessoas veem melhor, né? São as pessoas que têm necessidade de uma coisa mais visual, tá? A pessoa que prefere uma junção geral, tabela. E quem fala, não estou vendo direito, não estou entendendo, é gráfico, né? Tá? Tem outras coisas, mas esses são os dois famílias grandes, né? É muito útil poder utilizar, visualizar por um gráfico. Então, criar uma variável rodada, tá? E colocar um pontinho em cada rodada, certo? E aí a gente coloca x igual a 0, né? E vai subindo, tá? E o valor inicial é 100. Então, vamos lá, né? O matplotlib, certo? O pyplot. E vamos fazer aqui, ó, onde a gente vai colocar o plot rodada, né? A variável rodada, aqui é o número de rodada 1, rodada 2, etc, certo? E a cada vez eu faço rodada igual a rodada mais 1. Eu incremento o meu contador, dizer que eu estou fazendo uma rodada seguinte, né? E o ploto, naquela rodada, o saldo, certo? Com um pontinho um pontinho, né? Certo? Pontinho azul, né? B azul. Vamos simular. Aí.
Aqui já viu, ó, aqui ele começou em 100, ganhou, perdeu, tava quase, né? Perdeu. Então, aqui ele faliu, não serve não. Então, eu posso rodar de novo, né? Certo? Pode não, a gente tem simulação. Aqui já não, ó, aqui ele começou em 100, quase, foi, e chegou em 200, né? Certo? Então, as simulações, quando você insere um componente gráfico e você pode acompanhar o número, né? Você ajuda você a ver o resultado final, a trajetória e o resultado final, certo? Professor, mas isso daí vale o quê? Então, isso daí vale o que você está fazendo. Em geral, uma simulação, um gráfico de uma simulação, ele ajuda a quem está simulando a analisar o que está fazendo. Não é que a coisa em si tenha valor, tenha peso, tá? Então, esses gráficos aqui não têm peso, eles não significam nada, me parece, né? Mas ajudam a quem faz a simulação a acompanhar o andamento, né? Analisar o que está acontecendo. Como saber se a estratégia é boa ou ruim? Você tem que repetir várias vezes. Então, aí você calcula, né? Monte Carlo é isso. Além de você fazer um modelo, você faz isso muitas e muitas vezes, né? Quanto que muitas vezes, professor? 100 vezes? Mínimo, né? Mas, sei lá, 1000 vezes, né? 10.000 vezes, 100.000 vezes, 1 milhão de vezes, né? Então, por exemplo, né, pessoal? A Deep Learning, né? Essas redes neurais de inteligência artificial, elas fazem bilhões de vezes. Bilhões de vezes. Não é milhão, não é dezenas de milhão, é bilhões de vezes. Bilhão de vezes, tá? Esse sistema aqui, ó, o celular, né? O celular, quando vai decidir, um sistema, é uma codificação, né? Mas é feita uma simulação para decidir qual código que você vai usar quando você fala aqui, né? Você fala, vai transmitir modelos e tal, mas aí você vai escolher qual a melhor maneira de representar as suas palavras, né? Quantas vezes ele faz nessa simulação para escolher qual a melhor representação das suas vogais, concretamente, né? Dezenas de milhão de vezes por segundo. Dezenas de milhão de vezes por segundo. Tá? Então, minto. Centenas de milhão de vezes por segundo, tá? Centenas de milhão de vezes por segundo. Por isso que acaba a bateria, tá? A bateria acaba porque quando você vai falando, ele vai fazendo muita conta, né? Muita simulação, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, quanto que... Nossa, professor, 100 vezes, 500, é muita coisa. Não, não é não. O computador é para isso. O computador, por isso que é importante ter core, né? E clock. Gigahertz, tá? Certo? Centenas de megahertz e gigahertz, né? Milhão, centenas de milhão, bilhão, né? Para ele poder fazer rápido, porque como ele faz muitas e muitas vezes, tá? Para você ver se a coisa é eficiente, fica não eficiente. Então, nosso exemplo aqui, né? Tá? Fizemos 2, 3 vezes, né? Mas é só para didático, né? Então, podemos simular a trajetória quando ele prosperou e quando ele faliu. Aqui, ó, né? Vamos simular 1000 vezes o jogo completo. Então, veja bem, eu tenho uma variável faliu, que conta quantas vezes ele faliu. E uma outra variável prosperou, que conta quantas vezes ele prosperou. Então, aqui, ó, pessoal, o mesmo loop, você agora tem um outro loop fora dele ainda, maior, né? No range do i de 1000 vezes, certo? De 0 a 1000, né? Que ele vai... Então, se o saldo for menor do que 0, ele faliu. Então, faliu é igual a faliu mais 1, né? No final desse loop aí. É pequeno, né? Se, caso contrário, prosperou. Então, prosperou mais 1. Logicamente, prosperou e faliu começa com 0, tá bom? Aí, no final, eu vou imprimir. O jogador faliu tantas vezes, o jogador prosperou tantas vezes. Vamos ver. Então, aqui, ó. Então, o Luiz, né? Então, você tinha falado que ele é lento. Não é, não. O Python no Colab é super rápido. Até que ele fez 1000 vezes, né? Ele fez 502 vezes, ele faliu. 498 vezes, ele prosperou. Eu poderia colocar aqui 10.000, pessoal. Vou colocar 10.000 aqui, de boa, né?
E ele vai fazer tranquilamente também. Então, aí, ó. Em 5.029 vezes ele faliu e em 4.971 vezes ele prosperou. Se eu colocar 100 mil vezes, ele vai fazer tranquilamente, tá? Então, só bilhão, se eu não me engano, que ele dá uma cansadinha, mas até 100 mil, assim, ele faz tranquilamente, tá? Aí. Então, ó, 49.936 vezes ele faliu, prosperou. Vocês percebam que está mais ou menos na probabilidade 50-50, então é 50%, tá? Mais ou menos 50%, pode aumentar ainda, mas esse modelo, né? Esse modelo de distribuição uniforme, né? Esse modelo de jogo, distribuição uniforme, está dando mais ou menos 50-50, tá? Então, 50, por quê? Porque é a distribuição uniforme, né? Então, vou só deixar aqui uma rodada aqui, que é, né? Que ele, então, mais ou menos 50% das vezes ele falha, mais de 50% das vezes ele progride, tá? Qual a conclusão? Acabei de falar, né? Na verdade, é possível provar matematicamente que, neste caso, a probabilidade do jogador falhar é metade, 50% de prosperar é metade. Então, o que é a distribuição uniforme, tá? A gente prova isso, né? Logicamente, fora desse curso aqui. No curso de IPE, né? Então, talvez vocês façam essas coisas aí. Se eu tiver 3 possibilidades, então, se eu sortear, né? Em vez de sortear 1, 2 e 3, eu sortear 1, 2 e 3 e continuar sempre, sempre escolhendo, eu sorteio 1, né? Tá, pessoal? Então, o que eu vou mudar nessa minha simulação, né? Eu tenho no Handint 1, de 1 a 3. Então, eu sorteio 1, 2 e 3, certo? E eu vou escolher sempre 1. Tá? Então, o que vai acontecer, né, pessoal? Ó, na simulação, olha, ele vai falir 960 vezes e prosperar 30 vezes. Se eu colocar 1.000 aqui, 10 mil, olha o que vai acontecer. Ele vai prosperar 9.684 vezes e falir 9.884 vezes e prosperar 316 vezes. Então, por que a gente ele falha muito mais? Porque a probabilidade variou, né? É outro modelo. Continua sendo uniforme, né? Mas vocês percebam que a probabilidade dele falir aqui, né? 3 vezes, né? Certo? A probabilidade de ele ganhar, né? Tá bom? Então, vou voltar aqui no modelo de 1.000 só, né? Vou rodar mais uma vez aqui. Prosperou 935 vezes e faliu 25. Faliu 935 vezes e prosperou 25 vezes, certo? Note que isso altera drasticamente a chance dele falir. Porque o jogador tem uma chance menor, 1/3 menor. Só ganhar 1/3, perdão, e perder 2/3, né? Ok? Bom, aqui, pessoal, tudo bem? Está mais claro. Isso aqui é a introdução do jogo de azar, tá? Ok? Ok, a intro. Jogo simples, né? Cara coroa, né? Tá bom? Tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas? Tá bom. A gente pode inicializar, escolher uma semente, todas as variáveis. O computador, ele é É que, Luiz, como eu sorteio, sorteio 3 cartas, né? 1, 2 e 3, e ele sempre escolhe a carta 1, ele tem 2 cartas a mais que ele pode perder, né? Tá? Então, antigamente só tinha 1 e 2. Então, a gente imagina que não tá viciado, né? As cartas. Cara coroa, ele tem 50% de chance de tirar 1, 50% de chance de tirar o 2. Se eu tenho 3 cartas, ele pode sortear, e ele sempre escolhe a carta 1, posta na carta 1, então a chance de ele perder é maior do que a chance de ele ganhar, porque eu tenho 2 cartas a mais, né? Uma carta a mais, perdão. Então, ele tem a carta 2 e a carta 3 para perder, né? Ah, não. Como é que é? Você está duvidando, você está achando que a probabilidade está errada, né? Não está errada, não. É que, como diz, você precisa fazer a conta certinha, tá? Faz a conta certinha em outro momento, né? O modelo de análise de um jogo, né? O modelo de análise de um jogo,
não é o da simulação. A simulação dá o resultado, né? O modelo de análise disso é diferente, tá? Ok? O modelo de análise é diferente do que a simulação, né? A simulação é clara, né? Tá bom? Beleza? Depois direito, com calma, você vai ver que tá certo. Para a probabilidade uniforme, a gente diz, né? Vamos lá. Comandos RSeed. Seed, né? Seed, você escolhe uma semente. Na verdade, o computador, ele não consegue gerar números aleatórios. Ele tem lá dentro dele uma tabelinha de possíveis números aleatórios, ou sequências de aleatórios. E aí você tem que escolher a semente para escolher qual dessas possíveis sequências. Então, você tem o seed para isso, e o choice, deixa eu ver qual que é o que é o choice? Eu não estou lembrado do choice. Deixa eu ver se ele me explica aqui. Aqui não é comando, né? Então, acho que o choice tem a ver com que tipo de distribuição que eu vou usar, tá, pessoal? Tá? Acho que o tipo, o que é? O seed é a semente que eu vou escolher e o choice é o que tipo de distribuição eu vou usar. Pode ser isso, eu não preciso olhar o manual, né? Então, ó, se eu colocar seed, né? Semente foi definida como 0, todos os sorteios, olha só, vamos lá. Escolhi 0, né? Então, 2, 2, 1, 2, 2. Professor, e se rodar de novo, né? Agora que eu vou rodar de novo. E se rodar de novo? Vai dar sempre igual. Por quê? Porque a semente é a mesma. Então, quando eu coloco uma semente, ele escolhe uma sequência de sorteio, tá? Então, o seed é a semente, né? Mudando o seed, ó. Se eu mudar o seed para 1, né, ó. Aqui era 2, 2, 1, 2, 2. Aqui virou 1, 1, 2, 1, 2. Ó, tá? Se eu colocar RSeed 2, vai dar outro, né? Mas se você mandar sempre esse daí, vai dar sempre o mesmo. Eu tenho que mudar essa semente aqui, tá? Ok? Vamos ver algumas outras opções de sorteio, tá bom? Vamos ver aqui todos os sorteios. Todos não, algumas opções. Gera o número real entre 0 e 1. RD random é o número real, né? Então, aqui, por exemplo, apareceu um número entre 0 e 1, né? 0 e 1, ou na verdade 1, chama medida de probabilidade, tá? 1 é 100%, 0 é 0, 1 é evento certo, 0 é evento impossível, tá? Então, entre 0 e 1, entre o certo e o impossível, né, é a probabilidade normal, medida de probabilidade, tá? Então, podemos fazer um sorteio, também um sorteio de um elemento de uma lista. Cada elemento da lista tem a mesma chance de ser sorteado. Note o uso dos colchetes. Então, aqui, ó, choice, eu escolher entre eles. Perdão, então não era a coisa da semente, mas eu escolhi entre esses três aí. Então, ó, entre 1, 4 e 5, aí ele vai escolher entre eles. 4, né? 4, 5. Eu poderia colocar mais um aqui, poderia colocar independente, colocar menos um aqui. Não é a ordem aqui, tá? Então, ó, 1, 4, menos 1. Escolheu. Eu fiz uma lista aqui, né? Tá? Ele escolhe aleatoriamente nessa lista aí, certo? Tá? Podia colocar nome também, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, Minami, tá? Minami. Então, ele sorteou. Aqui, quando é lista, né? O Python deixa eu fazer um monte de coisa. O Python é bom para essas coisas aí, tá? Ok? Mas vamos restringir aqui a números, né? Então, se você quiser simular um sorteio de cara ou coroa, você podia fazer aqui. A mesma coisa do 1 e 2, você agora é cara ou coroa. Então, em vez de aparecer 1 e 2, aparece cara ou coroa, tá bom? Agora tem que dar cara. Vamos ver se uma hora da cara. Deu cara, tá bom? Então, ok? Todos os exemplos que eu usei agora atribuem uma chance. Então, você pode mudar o peso? Pode. Então, quando se você não quer definir a probabilidade, não quer trabalhar na probabilidade de distribuição uniforme, você pode dar uma ponderação, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho uma moedinha que, por alguma razão, ela está mais pesada de um lado. Então, na hora de flipar, de jogar ela cai mais coroa do que cara. Então, eu ponho 40% cara e 60% coroa. Perceba que a soma dos dois, né, tem que normalizar em 100%, tá? Então, vai dar mais coroa aqui, tá, pessoal? Porque 60% é... Então, aqui, apesar de 2 cara, né? Opa.
Se você fizer várias vezes, vai dar mais coroa, pessoal, tá? Por quê? O coroa tem 60% e o cara é 40%. Esse K aqui, às vezes, se eu colocar 5 vezes aqui, já tá, né? Já tá aqui. Ó. Se eu colocar 5 vezes, ele vai fazer 5 sorteios, tá? Ó. Nesses 5 aqui só deu coroa, olha que interessante. Por quê? Porque com a probabilidade, né? Se eu inverter, né, pessoal? Se eu inverter aqui, ó, ponto 6, ponto 4, muito comum é que vai dar ao contrário, né? Vai dar mais caro do que coroa. Aqui não, mas se eu fizer várias vezes, né? Vou fazer 10 aqui. Cara a cara, 3, 4, 5. Aqui deu 5 certinho, né? Então não tá. Aqui já não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Já deu mais. Então, a probabilidade. O normal é ele definir ponderação igual, né? 3, 1/3, né? 2, meio. Se eu quiser mudar a probabilidade, eu mudo o peso, tá? Primeiro é o primeiro e o segundo é o segundo, certo? A função sempre retorna uma lista, por isso tem esses aqui, né? Se você quiser fazer um sorteio de uma variável, você poderia fazer assim. Então aqui, ó, você coloca a variável numa lista, certo? Ó, esse jeito aqui, isso aqui tudo é questão, tudo isso aqui agora é rigor do pessoal de Python, né? Então, ó, aqui eu tenho uma lista, eu retornei com uma lista, por isso que aparece o colchete. Se eu quero só o elemento, eu tenho que colocar ele na lista e pegar o elemento separado, é o que está aqui, não. Eu coloquei o elemento numa lista, tirei ele sozinho, tá? Então, ó, aqui não é uma lista, aqui é só um elemento cara, tá bom? Porque eu sorteei. Então, o próximo que eu sortear, mesmo que for um coroa, é só um elemento coroa, tá bom? Outra opção seria o seguinte, né? Isso aqui bom, vamos fazer aqui, não. Aqui, ó, valores A e B, chance de cair dentro do intervalo fecha A, não, aberto no A, fechado, não, aberto no A, fechado no B, tá? O comprimento de intervalo. Então, a chance de ser menor do que 0,4 é o comprimento de tal. Ah, tudo bem, né? Uma nomenclatura. Então, eu estou imprimindo aqui igualzinho, tá? Igualzinho. E esse jeito de fazer aqui, só para não ficar assim de qualquer jeito, né? Eu chamo de a distribuição, tá? Distribuição. Então, a distribuição, ela veio o comprimento, tá bom? A distribuição mede o comprimento. Então, essa nomenclatura aqui está medindo qual a probabilidade é o comprimento, né? De 0 até 0,4. E o outro comprimento é de 0,4, porque esse aqui é exclusivo, que o parênteses não inclui. 0,4 mesmo até o 0,6, né? Até o 1, perdão. De 0 a 0,4, exclusivo 0,4 é o comprimento inicial. Depois 0,4 incluindo e até o 1, o comprimento do coroa, né? Cara 0 a 0,4 e o coroa exclusivo 0,4, inclusive 0,4 até o 1. Né? Então, essa medida, né? Medida mesmo, como se fosse pegar na régua, tá? 0,4, depois até 1, 0,6, tá? Então, tem que dar 1 os dois, somando tem que dar 1, né? Tá bom? Então, agora, pessoal, depois de toda essa introdução sobre o azar e sua probabilidade, a gente vai chegar no pi, tá bom? Então, eu já expliquei como é que é feito aí, né, certo? Então, eu já expliquei, tal. Então, aqui a área do círculo, né? Certo? A área do círculo é πr quadrado. Aqui, ó. O R, o lado do quadrado é 2R, certo? Então, a área de circunferência é πr quadrado, que é o R aqui. Então, é πr quadrado, né? E se o L, né? Se o L for 1, né? O R é meio, né? Tá? Então, por isso que dá π sobre 4. Se o L for 1, né? Então, a área do quadrado é L ao quadrado igual a 1. Aqui, veja que podemos colocar a circunferência escrita no quadrado, tal. E já vendo aqui, a razão entre a área da circunferência e a do quadrado é π sobre 4. Multiplicar o 4 cruzando, né? 4 vezes, né? Aqui os pontos sorteados, certo? Aleatórios. Os vermelhos estão dentro da circunferência e os azuis estão fora da circunferência. Qual a probabilidade do ponto cair dentro da área do círculo? Ela é P, é a área do círculo sobre a probabilidade é essa aí, é a medida. Lembram? Essa introdução aqui que eu fiz com a régua é a medida
Pessoal, medida de área, se ela estiver normalizada em 1, é medida, tá, de probabilidade, tá bom? Tem que só tem que normalizar em 1, para não dar mais do que 100%, certo? Então, vamos à simulação. Então, o número de pontos, os pontos que eu for pintando, né, é aproximadamente a área, tá bom? Então, isso aqui, conforme vai tendendo, o número de pontos vai tendendo ao infinito, né? Essa razão, 4 vezes o número de pontos dentro da circunferência por número de pontos totais, né? Totais é a área do quadrado. É a π, certo? Então, olha só, vamos sortear n pontos. N igual a 10, range entre 0 até n, né? Sorteamos n pontos, como sai em 10, né? X igual a random, y igual a random de 0 a 1, e print xy, vamos lá. Então, os pontos, né? Dentro do quadrado, tá bom? Como saber se o ponto está dentro do círculo? É aquela forma lá, o centro do círculo é meio e meio, né? Coordenada do centro, esse é 0 aqui, 1, 0 e 1, aqui é meio e meio, tá bom? Então, a distância de um ponto da circunferência, né? Até o centro é a raiz quadrada disso daqui, o xy é a coordenada do ponto. Se ela for menor do que meio, ela está dentro da circunferência. Se ela for maior do que meio, está nesses azuis aqui, certo? Se ela estiver menor do que meio, menor ou igual, está na circunferência, inclusive a circunferência. Se estiver maior do que meio, né, vai estar entre os azuis, certo? Então, fazemos aqui o print, fazemos a distância, né, x menos meio ao quadrado, mais y menos meio ao quadrado, raiz quadrada deles, tá? Parênteses, raiz quadrada, né, elevado a meio, né, certo? Se a distância é menor do que meio, está dentro do círculo. Caso contrário, está fora do círculo, ou esteja, está tudo dentro do quadrado, mas, né, dentro, fora, dentro, ok? 10 vezes, né? Aqui caiu dentro, 4 vezes, 5 vezes, vai cair mais vezes dentro, né? Caiu 3 vezes fora, tá bom? Agora vamos calcular a variável n círculo para contar quantas vezes estão dentro do círculo. E o n é o total, que é o n, né? Então, ó, número de pontos dentro do círculo, n círculo. Número de pontos total, n. P estimado, né? O π estimado é o número de pontos na circunferência sobre o número total. E o π estimado é 4, perdão, essa é a probabilidade. E o π é 4 vezes isso, certo? Então, lembra do... Passa multiplicando 4, né? Então, a probabilidade estimativa do P, da probabilidade, é essa aqui. E a probabilidade do π é 4 vezes 0. Vamos fazer uma vez só, em 10 vezes, né? Ó, a probabilidade é 0,9. O π é 3,6. Ah, professor, mas você tá fraco? Fraco porque é 10 vezes, né? Vamos fazer 100, né? Se você faz 100 vezes, tá? O π deu 3, ó, aqui eu calculei o erro, aqui eu estou calculando, ó, por que eu importei a biblioteca Math? Para mim chamar o π, né? Então, o π tabelado. Então, o erro é o π tabelado menos o π estimado. E o absoluto dele, que é módulo, né? O módulo dele é o erro, tá? Então, o erro deu 0,14, ok? Se eu rodar várias vezes, tem vezes que vai dar melhor. E, ó, do π deu 3,2, né? Aqui deu 0,24, deu 3,24, né? Tem hora que dá melhor, tem hora que dá pior. Se eu rodar um monte de vezes, né? Olha, os valores para rodar, eu coloquei numa lista, né? Ó, 10, 100 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 100 mil e 1 milhão. Vamos por 1 milhão aqui, né? Certo? Mesma coisa, só que vai valer várias vezes, né? Tá? Ó, para 10 vezes deu 2,8. 100 vezes, 3,16. 1000 vezes, ó, 1000 vezes dá até um erro maior do que o de 100. Paciência. É probabilidade, né? 10 mil vezes, né? O erro já é o menor, né? O erro deu 0,09. 50 mil vezes, maior do que, ó, 50, eu rodei mais vezes, deu pior. Tudo bem. 100 mil vezes, o erro parecido com esse aqui de 1000, né? Esse de 10 mil. E 1 milhão de vezes. O erro deu na casa de, ó, o erro deu aqui, ó, 15, o erro deu na quarta casa decimal. Tá bom? Então, eu posso fazer isso, né? Quantas vezes eu quiser, certo? Posso chamar isso aqui, né, para
Aqui tem alguns exercícios. Tá? Aqui, então, pessoal, deixa eu só ver o que é isso. Exercícios. Repetições. Exercício para você fazer, né? Tá? Note que a estimativa de pi tende a melhorar quando aumentamos o erro. N. Sim. Essa não é uma boa, mas esse é o método clássico de Monte Carlo, tá? Não seria dos melhores, mas classicamente você fala de calcular o pi, tem várias maneiras de calcular o pi. Pitágoras, né? Fez uma simulação do polígono escrito sobre o polígono circunscrito, né? Tá? Para determinar o pi. No fundo, é a área da circunferência. Né? Tá bom? Bom, então, aqui tem alguns exercícios. Poxa, professor, eu vou precisar fazer isso? Então, antes disso, né? Dúvidas? Esse é o método de Monte Carlo, para calcular o pi, por exemplo, né? Isso é uma simulação, né? É uma simulação de um modelo, um modelo probabilístico, né? Para sorteio de números, né? Então, sorteio de números uniforme, aí tanto faz, mas uniforme, e aí você utiliza isso para pintar pontos dentro de um quadrado, né? Eu vou rever o notebook mais tarde para compreender melhor. Sim, é bom rever o notebook, e eu vou colocar também o slide da apresentação inicial, né? Para mostrar as passagens matemáticas, né? Tá bom? Mas se você pega Monte Carlo, tem... Lógico que a gente buscou esse exemplo de um trabalho antigo, né? Conceituado, né? Existem capítulos de livro que explicam essas coisas aí, tá? Inclusive o capítulo do livro de base da escola, né? Tá bom? Mas eu pergunto, antes de a gente explicar, falar um pouquinho mais do projeto, tá claro aqui, pessoal? Python, pelo menos, as passagenzinhas, né? Tá? Que, no fundo, o Monte Carlo é para isso. Para você usar um jogo, né? Alguma coisa de jogo, né? Para calcular alguma coisa. No caso aqui, calcular o pi, tá? Para quê, né? Porque eu quero calcular o pi, né? Tá bom? Ok? Não tem muita outra motivação nesse caso, né? Tudo bem? Ok? Ok. Ok. Então, já vou garantir para vocês. Precisa fazer simulação no projeto? Não. Então, veja bem, professor, o senhor diz a gente está desprezando simulação? Não, mas eu só acho que simulação computacional é para quem vai seguir a computação, me entende? Ou para quem acha isso uma área afim ao que está preocupando, a pesquisa que está feita. Então, se quiser, eu vou dar um bônus, porque é um trabalho, então eu vou dar um bônus, se quiser, mas não é obrigatório, tá? Então, vamos ver o que é obrigatório no projeto? Então, eu até postei, tá? Não quis fazer slides, então para trabalhar em cima do que eu postei, para ver se está claro o que eu postei, tá? Certo? Se tiver não claro, a gente já muda agora, tá? Ok? Então, ok. Então, eu coloquei aqui no Moodle a tarefa de entrega, né? Tá bom? Entrega do projeto final. Partindo dos temas e pesquisas dados no seminário realizado, pesquise no mínimo um artigo, trabalho, né? Pode ser uma tese, né? Um trabalho de graduação, né? Um trabalho mesmo. Ok, não precisa ser super publicado, precisa ser uma referência. De referência que possa fornecer uma comparação ou contraste com o que vocês fizeram. Comparação é quando vocês querem, né? A, B, né? Ou nossos resultados estão iguais, né? Estão diferentes, ou contraste. Não, esse cara aqui fala uma coisa. Poxa, professor, mas eu posso pegar um trabalho que diz totalmente diferente do que eu fiz? Sim, é um contraste, tá? Em ciência, né? Se vocês estão defendendo uma dissertação, uma tese,
Vocês precisam, inclusive, colocar os contrastes, porque não adianta só falar, não, o meu é assim, não, mas e os outros trabalhos? O trabalho é o contraste, tá? Mas, lógico, a referência que você quer apoiar, ou uma conclusão similar, né? É boa, né? Mas o contraste é até mais importante, tá? 2. Tudo bem? 2. Qualquer momento vocês escrevam aí, porque a gente está explicando o que eu estou pedindo, né? Uma parte da nota aí, né? Apresente um modelo, que pode ser do artigo. O artigo que vocês estão com referência pode ter um modelo, né? Pesquisado, ou outro que vocês desejam apresentar. Seja para os dados coletados por vocês, ou pelos dados apresentados no artigo trabalho pesquisado, ok? Então, professor, eu vou apresentar um modelo que está aí do trabalho original, né? Trabalho deles lá. Nosso que é esse modelo aqui. Tem um outro aí que eu queria... Ok. Então, você precisa ter um modelo, ok? Para que é a ideia da modelagem, né, pessoal? Porque você tem que levar em consideração o que você quer levar e o que você quer desprezar. Basicamente é isso. Entenderam o que eu falei? A gente fala assim, puxa, professor, mas será que apostar sempre no número 1 do jogo vai dar ganho? Não sei, né? Tá? Então, o cara tá apostando nisso, né? Às vezes ele ganhou, às vezes ele perdeu, né? Hoje, professor, mas será que aquele pi lá, aquele jeito da área escrita é bom? Tudo bem? Então, é um modelo. Então, vocês escolhem o modelo que vocês queiram. Não tem nem melhor nem pior. Apenas vocês têm que escolher. Tá? Entenderam ou não? A finalidade não é que vocês tenham que provar nada. É importante que vocês escolham o modelo. Exemplo, né? Exemplo. Quando eu escrevi, né? Pessoal, 15% da matéria é exercícios, X% do seminário, Y% do projeto final, tá? Essa ponderação é um modelo de avaliação. Os professores, quando falam assim, P1 mais P2 divide por 2, é um modelo de 50% cada um, né? Certo? Não, 30% é a primeira prova, 60% é P2, 10% de exercício, né? É uma modelo de avaliação, tá? Em geral, a gente que é professor, vocês, né, futuramente, né, Minami, eu sempre parte da premissa que é bom ter uma gaussiana, né, uma normal nas notas, tá? Então, vai ter gente que vai tirar nota baixa, vai ter gente que vai tirar nota bonita, mas eu gostaria que a maioria das pessoas tirassem nota, né, C, tá? Maioria. É o modelo normal, tá? O modelo normal, gaussiano, a gente vai ponderando para chegar perto dele. Então, professor, o senhor já deu essa matéria com Python? Não, eu já dei várias vezes essa matéria aqui com outras ferramentas, né? Então, essa modelagem minha está um pouco ponderada e já adaptada ao Python, mas eu não rodei tantas vezes. O meu modelo não foi simulação, foi um modelo experimental, meio com a professora da Arara Azul lá, tá? Mas é um modelo de avaliação, né? Então, vocês escolhem o modelo que vocês quiserem, né? Hoje, professor, a gente queria ter um modelo que parece, a gente acha que 50% das pessoas abaixo de 18 anos andam a pé. É modelo de vocês. Vocês têm que... O que eu quero falar? Precisa justificar cientificamente? Não, pessoal. Eu só quero que vocês construam o modelo, me entendem? Não. Ou pesquisem, usem o modelo e depois comentem. A ideia da modelagem é que você tem que pensar um pouquinho o que você está fazendo, né? Tudo bem, não? A ideia da modelagem é que você tem que pensar no que você está fazendo, ou, na verdade, pensar antes de analisar. Analisar, vários grupos fizeram isso. A gente percebeu que maioria, 55% é tanto. Maioria, tá bom. Né? Mas o que você está falando? Não, isso não é modelo nenhum. A gente percebeu. Analisar é uma coisa. Então, o modelo, eu vou pensar antes. Né? A gente pensava, né? Achava que ia dar 50%. Olha, deu 60%, deu mais. Então, a maioria das pessoas não é metade, da maioria, né? Entenderam ou não? A modelagem é para você pensar antes, tá? Vamos responder as perguntas aqui. Primeiro,
Posso perguntar, responder a primeira do Luiz, que ele fez lá na frente, lá atrás, né? Eu quis me referir na análise do comportamento do sistema matemático. Por exemplo, com os dados coletados em seminários. Nós devemos criar equações e analisar também os gráficos dessas expressões. Então, sim, é preciso algum tipo de modelo. É preciso de um modelo matemático? Não. Não. Quem quiser fazer modelo matemático, faz, tá? Então, mas era legal fazer algum tipo de modelo estatístico, no seguinte sentido, né, pessoal? Quando a gente faz a ponderação de uma média final, né, é um modelo estatístico. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu queria que a distribuição das notas fosse gaussiana, ou seja, a maioria das pessoas vai ter nota no meio. Então, C. Alguns vão tirar A, alguns vão tirar D, F, tá? Gaussiano, né? Ok? Dá para calcular a variância disso. Média, tudo bem? Melhor estatístico. Para isso, eu vou colocar mais peso no seminário e no projeto final. E um pouco de peso na lista de exercícios. E até um pouquinho ainda num bônusinho que eu vou dar 5%. Tá? Então, essa distribuição, essa ponderação de elementos, não é um modelo matemático, um modelo alguns dizem que estatística é matemática. Então, matemático e estatístico, né? Então, o modelo estatístico para chegar numa distribuição gaussiana, tá? Então, todo mundo colocou porcentagens, né? Todo mundo colocou porcentagens, eu lembro disso, né? Até eu fiz uma crítica. Nem todo mundo fez estatística, tá? Média, variância, desvio padrão, tá bom? Nem todo mundo. Então, agora, no mínimo, todo mundo tem que fazer algum tipo de modelo estatístico, para você tirar as estatísticas e faz, né? A gente gostaria de ter percentual nessa parte, nesse quartil. Esse é um modelo estatístico que a gente fala, tá? Então, por isso que por isso que é importante ler algum artigo para ver o que outros já fizeram, né? Tá bom? Então, o Luiz eu respondi, acho que respondi, né? Não precisa fazer uma equação, né? Gabriela. Professor, utilizamos uns forms para a coleta de dados para posteriormente passarmos para o Colab. A gente deve reutilizar esses forms? Acho que é bom, né, Gabriela? Então, quem coletou já está lá, né? Não precisa digitar de novo, né? Tá? Porque já está lá, né? Então, não precisa ficar... a não ser que tenha feito errado. O que a gente cataloga, né, a classificação e a catalogação, ou seja, preencher os campos, né, de cada database, o formulário, né? Agora, então, Gabriela, quando a gente na nossa nomenclatura, data frame, tá? Data frame, ok? Database, data frame, né? Ok? Só para a gente, estamos na disciplina, né? Então, preencher os campos certinho, né? Nomear os campos, categorizar e preencher certinho é muito importante para você poder inferir legal, fazer trabalhar, toda a matéria faz a gente trabalhar as coisas, né? Então, ok? Então, se está bem preenchido, também. Se está mal preenchido, talvez tenha que refazer, porque às vezes não... Por exemplo, né? Último, professor, eu queria centrar... A gente pode centrar a ideia de focar no público entre 18 e 20 anos? Pode, mas será que você preencheu aquilo certinho para colocar? Entendeu? Não. Então, se você não classificou direito, você vai ter que reformatar o negócio, né? Tá bom? Ok? Então, se já está bem categorizado para você, para análise que você quer fazer, o modelo que você quer testar, né? Nem precisa testar, mas modelar e fazer uma estatística em cima dele, né? Beleza. Se não, tem que dar uma reformuladinha, né? Ou uma filtragem, tá? Alex, professor, temos as notas da lista de exercício do seminário. A lista não, mas o seminário sim. A lista não, porque eu me atrasei, sinceramente, desculpa. O seminário já tenho corrigido, mas não tenho formatado. Eu preciso formatar. Na verdade, não. Veja bem, o Alex. Mais importante, eu entendo que vocês gostam não, vocês
um feedback bom para vocês é a nota, né? Eu entendo isso. Eu não discordo, nota é importante. Mas o feedback, a educação, né? A educação, a LDB, e a educação, a LDB é uma lei, né? E eu acho que a educação é mais do que a lei. Então, mas a educação, ela precisa ser mais do que nota, né? Então, eu peço desculpas, porque eu tinha esquecido de uma semana, um feriado, eu esqueci de vocês, então, puxa, aí me atrasei, tá? Porque no feriado eu esqueci de catalogar umas coisas, eu tinha que dar feedback formativo, a gente fala, né? Eu tinha que dar as respostas para vocês. Então, isso eu vou dar com certeza, porque é o que mais ajuda na formação, tá? Mas, lógico, vai associado a uma nota, né? Mas a lista não. A lista não, porque a lista não é tão formativa, pessoal. Desculpa a minha sinceridade. A lista não é tão formativa, ela implica na nota, mas não é tão formativa, tá? O seminário, sim, né? Ok? Então, o feedback detalhado e as notas do seminário eu tenho. O Google, deixa eu só responder para ele. O Google é do demônio, tá? O Google, ele liga. O Google é do demônio, tá, pessoal? Vocês sabem disso, né? Sempre que o Google entra, eu falo isso para ele, né? Eu não entendi esse modelo que devemos fazer. Larissa, devemos usar a probabilidade? Então, Larissa, tudo o que vocês, todos os grupos já usaram probabilidade, tá? Então, por quê, né, pessoal? Até escrevi assim, quando alguém faz assim, ó, X%, isso é uma probabilidade, por 100, né? Tá? Pode acontecer que é uma probabilidade meio falseada, né? Por quê? A pessoa tem 17 nomes, né? Tá? É pouco. Olha o que eu falei, né? Porque se é por cento, né? Deixa eu só... voltamos no modelo e na simulação. As pesquisas foram... As pesquisas, eu não avaliei as pesquisas, eu avaliei o seminário, tá? Mas, quero dizer assim, quando você tem 150, você tem mais do que 100. Então, 1% não falseia. Mas, pessoal, professor, se eu tenho 1.000, eu tenho vários percentos? Sim, você tem 10%, tá? Se você tem 1.000, pelo menos 10 percentuais você tem, porque você vai várias conjuntos, né, de 1.000, e tem grupos de 100, são 10 conjuntos de 100. Quando a nossa simulação aqui a gente faz 1.000 vezes, é para poder fazer 10 vezes percentual, certo? 10.000 vezes, né, são 1.000 percentuais, certo? E assim por diante, tá bom? Então, as simulações ficam melhores quanto mais amostras você tem. Então, todo mundo trabalhou com probabilidade já, porque quando a pessoa escreveu um percentual é uma probabilidade. Pensei, né? Tá? É um N sobre NA, tá? Um N sobre um NA, tá? Ó. N total, né? O percentual, né? Um P de probabilidade é um Nzinho sobre um N total, né? Normalizado em 100, tá? Certo? Então, todo mundo já usou. Então, deixa eu só... Agora, o modelo, por exemplo, você fala assim, a gente queria... veja bem, a gente não. Por isso que eu falo, é importante pesquisar artigos para ver o que o pessoal tem pensado. Ou antes de fazer a pesquisa, ou depois, ele faz uma modelagem, né? Várias pessoas fizeram isso. As pessoas têm falado, então tem partido do suposto que não sei o que. Então, esse é um modelo. De alguma forma, tem um modelo atrás. Só precisa resgatar e formalizar, né? Tá bom? Então, mas todo mundo usou probabilidade já, né? Poucos usaram, não, nem todos usaram estatísticas. Estatísticas, como eu falei, tá, pessoal? Estatísticas a gente ensinou qual que é? Média, desvio padrão, variância, moda, mediana, tá? Então, isso são estatísticas que a gente ensinou todas. Ou, você já sabia, a gente usou no Python, né?
Exemplo, quando a gente, professor, escolhe uma ponderação para chegar de composição da nota, né? Para chegar numa média final, isso não é média aritmética, isso é uma média ponderada, né? Não é a média estatística, não, isso é uma média, uma expressão, é um modelo, esse é o modelo. Aí, o certo é você fazer desvio padrão e variância para você ver onde que estão as estatísticas em relação à sua normal que você fez antes. Depois, a moda, a mediana e assim por diante. Então, os professores, né, que são zelosos no modelo de avaliação, eles fazem isso, tá? Prograde faz isso aí também. Eu trabalhei na Prograde também, mas antes da Prograde eu já sempre fiz isso, né? Tá? Mas eu não vou explicar isso aqui porque é meu trabalho, né? Meu trabalho, mas a gente faz um modelo assim, tá? Ok, Larissa? Entendeu? Não, então, o que cada um vai ter que fazer é o seu modelo de uso de estatísticas no mínimo, tá? No mínimo. Então, o que faltou é estatística antes, né? Acho. Luiz Henrique. Ok, Larissa? Tudo bem? Entendeu melhor? E, logicamente, vocês podem perguntar, né? Veja bem, vocês perguntem, né? Eu te respondo, né? Tá? Se não pergunta, o que eu vou fazer? Não posso responder. Professor, em relação às potências aritméticas, no modelo matemático se adequa melhor, porque as dados não variam com frequência. Então, nós podemos focar mais em questão de modelos desse tipo? Sim, Luiz. Se você... Então, cuidado. Pesquise um artigo que te dá alguma... A ideia de ter um artigo é para que você não pensar sozinho, entendeu? A diferença do seminário para o projeto é que o projeto você tem que não pensar sozinho. Então, monta no ombro de alguém, tá bom? Também, não precisa ser continuando, mas você tem que ver se sobe um pouquinho a altura, né, do que você está fazendo, tá? Tá bom. Ok? Vamos só continuar lendo os nossos, que a gente parou no 2, tá? 3. Vou voltar aqui para o nosso Moodle, tá? 3. Se desejarem, pode fazer uma simulação computacional. Se desejarem, não é obrigatório, tá? Mas pode fazer. Como seria a evolução se mais do que 50% tivesse respondido que usa fertilizante tal, né? Orgânico, né? Ou se mais do que tantos por cento usassem transporte próprio em vez de coletivo, não sei. Cada um veja o que se... Cada um é um bônus. O bônus é bônus, tá? Bônus. Professor, posso tirar mais do que 10? Sim, eu tenho bônus aqui, não é certo? Quanto que eu vou dar de bônus? Pelo menos 10%. Pelo menos nota 1. Nota 1, né? Um ponto, pelo menos 10%. Você acha que bônus, você não tem mínimo 10%, não é bônus, né? Comparem, comentem, façam observações que podem ou não ser conclusivas. Esse sim, pessoal. Esse daqui, olha, se existe uma coisa que vai valer ponto, até vou mudar aqui, né? Se existe uma coisa que vai valer mais ponto, é o 4. É o 4. Lógico, se o cara pesquisou, tal, né? Mas, se a pessoa não comparou, não comentou, não fez observação, para que ele fez o modelo através de uma pesquisa? Entendeu? Então, não adianta. Então, nessa parte aqui é preciso comparar, comentar, observar, entendeu? Então, você precisa pensar em cima de alguma coisa anterior ou de um modelo, ou os dois, né? Tá bom? Então, o 4, o core do projeto é o 4. Tá? Tá claro? 5, entregar resultado no documento PDF escrito, poucas páginas, porque para mim poder avaliar o que vocês estão escrevendo, né? Então, sugestão. Quem vai falar é um, né? Então, por exemplo, postar um vídeo de 10 minutos, só 10 minutos, porque agora não é tanto ficar detalhe, mas centrar mais resgatar um pouquinho do que você quer comparar, o dado do modelo, da referência, e comparar os dois, certo? Contrastar, comparar tal. Então, um resultado em 10 minutos, um videozinho, pega um ou dois, ou até uma pessoa que fala melhor, que se preparou melhor para isso, tá? Então, para apresentar, e grava o vídeo, né? No YouTube.
não é necessário. Puxa, professor, eu posso mudar de grupo? Pode, não tem problema. Inclusive, se vamos restringir a 6, mas se de repente ficar com 8, aí tudo bem, eu estou deixando tudo de boa, tá? Tudo de boa. Então, só não pode, ó, 10 pessoas é demais, acho que no máximo é 8, né? Tá? Se quiser mudar de grupo, tá tranquilo, tá? Não tem traição aqui. Aqui, às vezes, a pessoa não se sente bem. Puxa, eu gostei mais do trabalho do fulano. Será que eles me aceitam porque eu queria analisar com eles? Tá perfeito, tá? Tudo bem? Eu disse que é 6, mas até 8 eu estou aceitando aí, né? Então, incluir tabelas, gráficos, estatística do documento escrito. Mas e na apresentação também. Lembra que eu falei? Falei na modelagem? Ah, professor, fulano, não estou entendendo o que você está falando. Lógico, então o cara não pôs gráfico, não pôs tabela, não pôs estatística, não dá, às vezes não dá para entender, pessoal, não dá para entender. Eu estou falando não aqui, não apenas do Pythonês da disciplina, né? Do Python da disciplina, que eu acho super bom e tal, mas não adianta fazer um super trabalho se você não consegue transmitir isso aí, tá bom? Reflita no que eu estou falando. Não é só para professor. Não adianta fazer um baita trabalho legal, pensar um monte, se você não consegue transmitir esse negócio, pessoal. Em básico, em ciência, esquece a básico, em ciência, se você não transmite rápido, tem que ser rápido, tá? Rápido. Se puder transmitir em 3 minutos, melhor do que 10, tá? Porque 5. A gente está deixando 10. Ah, professor, eu queria ter 15 minutos. Ruim. Para essa parte nossa, quanto menor o tempo, melhor. Por quê? Porque se eu preparei direito, pensei no que eu vou falar, me baseei bem, na verdade eu falo em 3 minutos, tá? Mas tudo bem, eu estou dando 10, né? Porque às vezes as pessoas querem, né? Mas, entenda o que eu falei, fiz um gráfico legal, né? Uma tabela, uma estatística joia, em 3 minutos eu chego lá tranquilamente, tá? Por quê? Porque eu preparei, né? Tá? Eu não, vocês, né? Tá bom? Não sei, o que eu tinha para falar era isso, né? Então, dúvidas, né? Professor Mário, posso ter uma dúvida, por favor? Sim, para isso que é, né? Obrigado, desculpa. Em relação à formatação do trabalho, por exemplo, 5 páginas somente o texto, né? Porque eu queria colocar a capa contra a capa bonitinho, as referências não contando nessas 5 páginas, senão, de fato, vai ser consumido 3. Não, referência é trabalho também, tá? Então, Textual. capa Tudo não, bem. mas o referência é trabalho, né? Certo. Então, capa e contra capa não conta. Sim, Tá bem, obrigado. nada. Então, pessoal, perceba o que eu estou falando. Se você sabe, se você está no 4, legal, né? Na verdade, você começa com 4, tá? Você começa e apoia todas as suas coisas que você vai escrever no 4, tá? Porque o núcleo é o 4, né? Não adianta eu ter uma coisa muito bonita, mas o 4 é fraco, porque o 4 é importante, tá? Tá bom? Por isso que a gente fala que um trabalho científico, na verdade, começa com a conclusão. Comece com a conclusão. Se você não conclui legal, é porque você não sabe onde você quer chegar. Entenderam ou não? Se você não conclui legal, é porque você não sabe onde você quer chegar. Tá bom? Tudo bem? Ok. Então, eu me comprometo, né, que eu, quanto antes, se der hoje, né, eu fecho o seminário, né, para vocês terem os feedbacks específicos do seminário. Mas vocês têm que... e eu estou tirando dúvida, hein, pessoal, como chama o Telegram, vocês me vão perguntando, não tem medo de perguntar, mas eu não posso tirar dúvida na hora do seminário. Na quarta-feira não dá, né, pessoal? Tudo bem? Então, dá sempre, mas dúvidas boas tem que vir antes, né? Tá? Tá bom? Então, aí o notebook extra fala de uma simulação de jogo, tá? De jogo de futebol. Legal, tem um campeonato de futebol. É um pouco complicado. Usa Poisson, né? Isso tá como extra, né? Tá bom? Então, bons trabalhos, pessoal, tá?